Olá, estamos aqui de volta. Bem, como é que você fala... Vamos lá, pense no seu dia a dia. Como é que você falaria uma frase do tipo... Ah, que sorte que eu tenho. Eu sempre recupero o que eu perco. Ou eu sempre reavejo o que eu perco. Você falaria assim, eu sempre reavejo o que eu perco, ou isso soa estranho para você? Espero que ele reaveja aquilo que ele perdeu. E aí? Como é que isso soa? É bonito isso? É estranho? Estamos falando dos verbos defectivos. O que são os verbos defectivos? Verbos defectivos são chamados assim, defectivos. Defectivo lembra o quê? Lembra defeito, né? Eles são chamados assim porque eles têm defeitos. Como assim defeitos? Eles não são conjugados em todos os tempos, em todas as pessoas. Há muitos que suscitam dúvidas no dia a dia. Eu começo a aula falando de verbos defectivos, que eu tenho certeza de que você já ouviu falar deles, né? De alguns deles. Que você fala assim, sempre teve essa dúvida. Por exemplo, o verbo feder. Horrível esse verbo, né? Feder. E aí, é certo dizer eu não fedo? Isso lembra aquele sabonete Febo, né? Eu sempre falei assim, eu não fedo, eu febo, sei lá, horrível. Não, está errado, por quê? Porque esse verbo é defectivo. Então, o que é verbo defectivo? Vamos falar um pouquinho sobre isso. E eu começo a aula com uma listinha de verbos defectivos, tá? Verbos do seu dia a dia, tá? E que você... certamente já deve ter pensado sobre eles. Então vamos colocar aqui uma listinha rápida. Esses que eu vou colocar aqui não caem em prova. Eu não quero você preocupado com eles, mas é importante você conhecê-los. Então olha só, verbos defectivos são verbos defeituosos, tá? Verbos que não se conjugam em todos os tempos, em todas as pessoas. Por exemplo, o verbo feder. O verbo feder. Não existe eu fedo. Então, o verbo feder é um exemplo de verbo que não se conjuga toda vez que o radical for seguido do ou do a. Espero que você feda, menos está errado, né? Eu não fedo, não existe isso, né? Então não pode falar assim. Ah, mas por quê? Isso é convenção, que na verdade, o que acontece? Por que esses verbos, por que se convencionou dessa forma? Por causa até de uma questão de bom som, que é o que se chama de cacofonia. O que é cacofonia? É a pronúncia ruim que soa mal. Então, para se evitar esse tipo de problema, esses verbos, então, eles não são conjugados em determinadas pessoas. Que mais? Vou colocar aqui para você uma listinha de verbos bons do dia a dia. O verbo falir. O verbo falir, ele também não se conjuga. Toda vez que há o ou o a depois dele, não se conjuga. Então, eu falo, não existe. Que eu fala, não existe. Tá? Outro verbo é o explodir. Há autores que até lutam pelo explodir, dizendo, qual é o problema de dizer eu explodo? Mas os gramáticos tradicionais, eles dizem que ele não se conjuga, eu explodo. Não existiria. O adequar. O adequar é um que esses dois aqui, em alguns livros, você já vai vê-los conjugados. Por quê? Porque é muito importante você entender que defectividade é algo que muda no dia a dia. Isso é algo dinâmico na nossa língua. Então, à medida que vai se usando, os autores vão trazendo para os seus livros essa mudança. Então, o verbo adequar, ele é um que, se você pegar um autor mais moderno, ou dicionários modernos, você já vai ver o adequar conjugado no presente do indicativo e no presente do subjuntivo. Antigamente não. Então, hoje, dependendo do autor, ele já vai aceitar eu me adequo. Mas se você for pegar lá uma gramática do passado, uma gramática antiga, você vai ver que a gramática não aceita o adequar. No presente do indicativo, eu adequo. Não existe. Tá? Então, assim, Adriana Figueiredo, eu tenho que decorar isso? Não. Eu estou começando a aula
apenas explicando e comentando verbos do dia a dia que são defectivos e você até talvez já saiba que eles são defectivos. Não vou aqui me aprofundar em relação à defectividade deles. Ah, então vamos conjugar o verbo feder? Não, não quero. Até porque esse não é o objetivo deste curso, até porque a sua banca não pede esses verbos. O que a sua banca vai pedir? Se ela pedir esse assunto, defectivos, ela vai pedir 2 verbos que são amplamente trabalhados nas provas de todas as bancas, que são os verbos. Vamos aí para o seu material. Eu sistematizei esses verbos para você. São os verbos reaver e precaver-se. Esses são muito trabalhados nas provas, tá? Muito. Então, atenção a eles. Eles são os defectivos. Bom, o que você tem que saber? Você entendeu agora o que é defectivo, não é? Então, vamos ver aqui por que o reaver é defectivo. Com o verbo reaver, basta pensar da seguinte forma: memorizar em que tempos aparece a sua defectividade. Pronto, você vai saber isso agora, olha. A defectividade do reaver ocorre no presente do indicativo e no presente do subjuntivo. Eu vou mostrar isso a você, tá? Então, vamos lá. Por quê? O reaver, no presente do indicativo... Peraí. O reaver no presente do indicativo, ele só tem nós e vós. Nós reavemos, vós reaveis. Então, ele só tem nós e vós no presente do indicativo. Nós reavemos, vós reaveis. Ele não tem os outros tempos, as outras pessoas desse tempo. E o presente do subjuntivo não existe. Tá? Não existe. Então, olha só. No presente do indicativo, ele só tem nós e vós. Nós reavemos, vós reaveis. Não existe eu reavejo, tu reaveis. Não existe. Se você tiver que usar esse verbo na primeira pessoa, eu, você tem que usar outro verbo. Não vai poder usá-lo. Você vai ter que apelar para outro que tenha o mesmo sentido. Por exemplo, eu recupero. Eu recupero o que eu perco. Então, ele, no presente do indicativo, só a primeira e a segunda pessoa do plural. E o presente do subjuntivo, ele não existe. Por quê? Porque o presente do subjuntivo, só para você entender por que ele não existe, mas você não precisa decorar, porque eles não vão perguntar isso em prova, não vão perguntar por quê. Mas só para você entender, o presente do subjuntivo não existe porque o presente do subjuntivo, ele deriva da primeira pessoa do presente do indicativo, de todos os verbos. Então, ele nasce da primeira pessoa. Como ele não tem a primeira pessoa do presente do indicativo, ele não vai ter todo o presente do subjuntivo. Pronto. Então, só tem reavemos e reaveis. Tá. Nos outros tempos, quando você tiver que conjugar o reaver, pronto, você tem que decorar a defectividade dele. Decorou? Fechou. Agora, para os outros tempos, nos outros tempos, toda vez que a banca pedir um outro tempo, ou seja, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, aí você vai trocar pelo haver. Você troca pelo haver. Nos outros tempos, troque o reaver pelo haver. Não troque pelo ver. Muita gente fala, ah, reaver é ver. Não, reaver é haver. Bem, eu vou deixar aí no seu material o verbo haver conjugado, tá? Eu vou deixar no seu material o haver conjugado, só para você consultar. Claro que você poderia consultar também no Google, enfim, mas só para você ter aí no seu PDF, tá? Eu vou deixar. Mas entenda que o haver, tem que tomar cuidado com ele. Sabe quais são os tempos do haver que pegam em prova mesmo? Que é o que todo mundo erra? O pretérito perfeito do haver. O pretérito perfeito é houve. Houve, houveste, houve. Esse é o pretérito perfeito do haver. O mais que perfeito do haver, o mais que perfeito é houvera e não havera. Lembra que o mais que perfeito é aquele de desinênciará? Então, o mais que perfeito do haver é houvera. O imperfeito do subjuntivo do haver,
O imperfeito do subjuntivo do haver é houvesse. O futuro do subjuntivo do haver é houver. Então você tem que saber esses 4, que são os que pegam em prova, tá? Então você tem que sabê-los por quê? Por exemplo, o reaver deriva do haver. Então é importante saber o haver não só porque o haver pode cair em prova, mas o reaver pode. Então, por exemplo, a banca pede o pretérito perfeito do reaver, eu reouve. A banca pede o mais que perfeito do reaver, eu rehouvera. Claro, não vai ter esse H, né? É rehouvera sem H. A banca pede o imperfeito do subjuntivo, se eu rehouvesse. Então, você já vai memorizar que o reaver, nos tempos em que ele se conjuga, ele deriva do haver. E já anotou também quais são os tempos do haver que são chatinhos. São esses que eu coloquei aí para você. Tudo bem? Fechou. Você acabou de aprender o reaver, que é um verbo defectivo. E o segundo verbo defectivo é o precaver-se. Tem uma notícia boa. O precaver-se é muito mais fácil que o reaver. Olha só. O precaver-se é assim, olha. Ele é mais fácil porque, primeiro, você precisa memorizar que os tempos em que ele é defectivo são os mesmos tempos do reaver. Presente do indicativo e presente do subjuntivo. Então, essa é a notícia boa. Aquilo que você decorou para o reaver vale para o precaver-se. Então, olha só. Você não viu que o reaver, ele só tem nós e vós no presente do indicativo e que o presente do subjuntivo não existe? O precaver-se é igual. Uma pequena observação. Precaver-se é verbo pronominal. Verbo pronominal é verbo que se conjuga com pronome ao lado, tá? Então, o verbo é precaver-se, não precaver. Só a título de explicação por que eu coloquei aqui precaver-se. Então, olha, no presente do indicativo, você vai usar o mesmo raciocínio do reaver. Só há nós e vós. Nós nos precavemos e vós vos precaveis. Tá? Então, ele só tem nós e vós. Nós nos precavemos, vós vos precaveis. Tudo bem? Nos outros tempos, a notícia boa vem agora. Notícia melhor ainda, olha. O reaver era chato, porque ele se conjugava como o haver. O precaver-se, nos outros tempos, ele é regular. É só você trocar por um verbo regular de mesma terminação, ER. Então é só trocar pelo beber. Só não pode confundir, eu já falei isso, o precaver-se com ver. Precaver não é ver, tá? Precaver não é ver. Precaver é beber. Então, por exemplo, a banca pede o imperfeito do subjuntivo. Venha comigo agora raciocinando. A banca pediu o pretérito imperfeito do subjuntivo do verbo precaver-se. É só você pensar no beber. Como é que é o imperfeito do subjuntivo do beber? Se eu bebesse. Então é se eu me precavesse. Tá vendo o risco que é achar que ele é comover? Se ele fosse comover, seria se eu visse, se eu me precavisse. Não é. Então, precaver-se, ele é igual ao beber. Se eu bebesse, se eu me precavesse. Entendeu? A banca pede, vamos lá, o pretérito mais que perfeito, que é aquele rá, de desinência rá. É só trocar pelo beber. Eu bebera, eu me precavera. E ter fé, hein? Tem que ter fé, não é assim, ai que estranho, não vou escrever isso não. Ter fé, é isso. Agora, se você quiser falar assim, ah, que bom, eu sempre me precavejo na vida, não, aí não pode, porque esse verbo é defectivo. Ele não se conjuga no presente do indicativo na primeira pessoa, somente em nós e vós. Então você não vai dizer eu me precavejo ou eu me precavem. Você vai ter que dizer eu tomo as minhas precauções ou eu me previno. Pronto, use o verbo prevenir-se. Tá bom? Grande beijo, já volto, claro, com mais curso para você. Até já!